que a gente vai dar. Então vamos chamar a estrela da noite, esse meu querido amigo, essa cabeça genial, Gessé Souza. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Eduardo. Eu estou muito contente aqui. Eu queria dar boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Como você disse, quer dizer, o livro é um parto, né? E esse foi um parto extremamente difícil, né? Eu venho fazendo esse livro, Eduardo, desde outubro de 2018, né? Desde que Bolsonaro chegou ao poder, né? Enfim, e esse é o ponto de que e eu terminei em março desse ano e tal. Então foi muito, quer dizer, foi um esforço muito, foi muito esforço, muita leitura, muita noite, atravessada, né, com leituras, com estudo, e aí finalmente esse livro está pronto, né? Eu estou muito contente, estou muito feliz hoje com essa oportunidade aqui no ICL, da gente poder discutir sobre esse livro, e eu estou aguardando, quer dizer, além dessa aula, além dessa apresentação do livro, das teses do livro, que eu vou fazer aqui, eu estou aguardando muito o bate-papo com os nossos amigos depois, porque essa é a parte que eu acho sempre mais interessante. Maravilha, Gessé. Lembrando que o ICL é uma ideia do Gessé, é uma provocação, eu diria até mais, é um desafio que o Gessé me fez uma vez. O Gessé, que é o nosso reitor do ICL, ele uma vez me fez o desafio, ele falou: Eduardo, essa é a tua missão. E tá aí, a comunidade abraçou a missão, não foi o Eduardo, além de toda a equipe, hoje a gente tem contando com os professores e professoras, umas 100 pessoas que trabalham no ICL, olha que loucura o tamanho que está ficando. E a gente tem, enfim, esse grupo, e antes de começar a aula, aqui uma surpresa, né? Uma mensagem de várias pessoas que são alunos, alunas e bolsistas, lembrando que o ICL, 1/3 dos alunos e alunas, 1/3 é bolsista integral, não paga absolutamente nada. Quem paga um valor simbólico, que é quase zero mesmo, né? E aí tem, antes de você começar a sua aula, um recado rapidinho dos alunos e alunas do ICL que eu queria passar para você, para te inspirar, te empurrar com esse sopro. A palavra espírito quer dizer sopro, né? Com esse espírito coletivo que só o ICL pode oferecer para alguém antes de uma aula como essa. Rafa, põe para a gente, por favor, o vídeo dos alunos e alunas. O ICL já conta com milhares de bolsistas que têm a chance de estudar de graça através do nosso programa solidário. Gente de todo o país que está adquirindo conhecimento e abrindo um novo horizonte de possibilidades. Eu me chamo Jefferson Edo e sou morador da comunidade quilombola Serra do Abreu, localizada na Paraíba. Eu sou Laurita Pão Despacho, assistente social. Sou bolsista do Instituto Conhecimento Liberta pela Escola Nacional Florestal Fernandes. Eu sou professora aposentada. Funcionária pública do município de Diadema. Eu moro em Piracicaba, São Paulo. Aqui em Aracaju. Minha rotina hoje mudou. Todos os dias tem uma universidade em minha casa. Cada aula me surpreende. Bastante prático o curso. Aí você tem um contato com os professores para tirar dúvida através de e-mail. E está sendo bem interessante esses cursos. Gessé Souza, Suzy Pisa. Estou fazendo também o curso de marketing digital, que estou abrindo uma loja virtual. Estou fazendo o curso de finanças e investimentos. História do cinema, as próprias aulas de filosofia. Gente, que delícia! Eu nunca estudei filosofia. A história do Brasil que não me contaram. Eu estou muito entusiasmado, eu nunca fiz um vídeo, eu não sei fazer um vídeo, mas eu estou aprendendo com o Rafael. Pessoas do Brasil inteiro estão tendo acesso a isso tudo, né? E muitos gratuitamente através das bolsas. Estamos abrindo possibilidade para quem também não pode pagar. Com R$ 67 doados que eu pago no mês, ajudo a outra pessoa a ter acesso à educação. E eu fico imaginando a diferença que isso pode fazer na vida dessas pessoas. Sou aluna aí de bolsa 100% através dessa parceria aí. Sou muito grata mesmo por toda essa maravilha. Você se sente motivado a ser um agente transformador, né, no seu bairro, na sua cidade, no seu país, né? Vou continuar a estudar porque acho que posso contribuir muito ainda
com a nossa sociedade. É como se eu estivesse vendo o mundo por uma janela diferente. Para mim foi uma luz no fim do túnel. É maravilhoso. Quem entra não vai querer sair. Conhecimento ninguém vai tirar da gente. E a minha vida vai se modificar efetivamente através do ICL e a de muitos brasileiros. Um grande abraço e muito obrigado por tudo. Foi a melhor coisa que eu fiz. Vamos participar. O ICL acredita que é possível transformar o mundo através do conhecimento. Instituto Conhecimento Liberta, a revolução do ensino. Gessé, meu amigo e professor, a bola está contigo. Liberte-nos através do conhecimento. Boa aula. Eu vou agora fechar o chat para que todos possamos prestar atenção no conteúdo que, enfim, é um conteúdo que vale a pena ter toda a nossa atenção. Boa aula, meu irmão. Obrigado, meu querido. Meus amigos, eu estou muito contente com essa oportunidade de lançar esse livro aqui no ICL, né? Que é uma ideia maravilhosa, da qual eu tenho muito orgulho de participar e de poder contribuir na medida das minhas possibilidades. E Eduardo tem feito um trabalho que é revolucionário, eu acho, mostrando, inclusive, a vida e o sofrimento que sempre foi invisibilizado entre nós, né? Isso tem muito a ver com o livro que eu acabo de realizar. Porque a questão que sempre me preocupou a minha vida inteira, eu estou com 61 anos agora, e eu comecei a estudar efetivamente, ou seja, eu escolhi a vida de ser pesquisador, intelectual, etc., com 19, 20 anos, né? E a questão que sempre me perseguiu foi como é que um país que é tão rico como o nosso reduz 80% da sua população à pobreza. E uma grande parte desses 80% à miséria, né? A uma vida sem futuro, indigna desse nome. Essa sempre foi a questão que eu persegui, que eu procurei compreender a vida inteira. Então, a questão das razões da humilhação, as razões da injustiça, as razões da opressão, sempre foram os guias, né, da minha curiosidade. E eu sempre tive dois aspectos aí, que desde muito jovem eu quis compreender as ideias dos grandes pensadores que tinham efetivamente nos ajudado a compreender isso, as causas da injustiça, como ela é reproduzida, etc, etc. Eu tive uma ajuda enorme a minha vida inteira de muitas pessoas, instituições, etc, que me permitiram, desde muito jovem, poder estudar em algumas das melhores universidades do mundo, com grandes pensadores, etc, né? E que me faz também, né, que me deu um sentido de uma missão. Eu tenho que retribuir isso, né? Eu tenho que contribuir para que haja mudança, para que isso não seja possível, para que isso não seja um conhecimento que não seja multiplicador, né? O outro aspecto que eu passei a realizar na segunda metade da minha vida como intelectual foi compreender de que modo essas ideias abstratas influenciavam a vida das pessoas reais, né? Por conta disso, eu fiz pesquisas empíricas com todos os segmentos da sociedade brasileira para tentar compreender a vida delas, um pouco como Eduardo faz quando ele vai nas viagens, ver como é que o povo vive, qual é o sofrimento real, etc, né? E tentar unir essa relação de ideias abstratas, etc., né? Mas como é que elas podem nos ajudar a compreender a vida, né, das pessoas comuns, do seu sofrimento, das suas angústias, dos seus medos, e como eles são manipulados pelo poder, né, e pelas pessoas que querem apenas ganhar dinheiro, né, à custa do sofrimento alheio, né? Nesse caminho, nesse último livro, muito especialmente porque essas coisas, a gente não aprende as coisas de uma vez só, né? O conhecimento é algo acumulativo, ele acontece pouco a pouco, né? A
telha para mim de que o racismo, ou seja, essa força irracional do mal enquanto tal, né, comandava a sociedade brasileira, a certeza disso me veio com a eleição de Bolsonaro, né? Então, eu, desde outubro de 2018, eu me concentrei, né, como em nenhum outro livro, praticamente, no estudo de como o racismo, do que era o racismo, né, de como ele influenciava e como ele influenciou e comandou a sociedade brasileira, de tal modo que a gente possa compreender e interpretar o Brasil de um outro modo. Porque o Brasil sempre foi compreendido de um modo elitista, como nós iremos ver, né, de um modo manipulador, né? E isso foi resultado, né? Esse livro é o resultado dessas reflexões e desses estudos, né? Isso é muito distinto, né? De a gente simplesmente se sentir o racismo, porque a sensação do racismo é uma emoção, né? A emoção é muito importante, né, na vida humana, mas ela não implica em compreensão. Ela não implica em saber quais são as razões do sofrimento, as razões do racismo, muito menos as máscaras que o racismo assume para continuar vivo, fingindo de estar morto, porque nós iremos ver que o racismo assume máscaras constantemente, né, para continuar desempenhando, para continuar permitindo a vida do afeto racista sobre outras vestes, com outras maquiagens. Esse é o tema principal desse livro aqui. Por conta disso, a gente não pode ficar só na emoção, na emoção do sentimento que o racismo, né, da indignação que o racismo provoca. A gente tem que ascender a reflexão, né? Tem que ser só a reflexão produz um conhecimento, né, que pode permitir que nós possamos saber quem são os nossos inimigos, né? Como o nosso comportamento pode ser dirigido de modo racional para se contrapor, né, à humilhação, à opressão, etc., que o racismo efetivamente provoca. Agora, o racismo, pessoal, não é uma coisa fácil de ser compreendida. Né? Não é fácil de ser compreendida não só por quem sofre o racismo, mas não é fácil de ser compreendida pelos intelectuais também. Não só no Brasil, mas como no mundo inteiro. Né? Normalmente, quando se fala de racismo, a gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar estatísticas que vão mostrar, por exemplo, que a prisão, você tem 80% de negros, etc., né? Que vai mostrar que os negros recebem menos do que os brancos, ou seja, vai mostrar que o racismo existe. Né? Isso é extremamente importante, porque a gente sabe que tem pessoas que negam o racismo. Né? Agora, a gente precisa ir além disso, a gente precisa compreender o racismo, a gente precisa explicar o racismo. Né? A gente não pode apenas permanecer nessa etapa de comprovar que o racismo existe. É necessário explicar como o racismo funciona, o que ele destrói nas pessoas, de que modo ele pode continuar vivo, fingindo que está morto, conhecendo as suas máscaras. Né? Isso é extremamente importante e a minha ambição nesse livro foi exatamente de compreender o racismo. Né? Não apenas mostrar que ele existe. Né? Nesse caminho, a gente já tem aí, quer dizer, muita gente contribuiu para que esse debate sobre o racismo se tornasse importante no nosso país, né? Que era antes um debate extremamente silenciado, invisibilizado. Né? Por exemplo, a gente tem essa discussão do racismo estrutural, que é muito importante, né? Quer dizer, mérito das pessoas, dos intelectuais que conseguiram pôr esse tema na esfera pública atual, né? Entre nós. Agora, ao mesmo tempo, reconhecendo esse mérito, a gente tem também que ver que apenas dizer que o racismo é estrutural, né, não nos ajuda a compreendê-lo. Né? Ele é um nome, ele não pode ser usado como uma palavra mágica, ele pode, inclusive, causar problemas, porque ele não se desenvolve em uma explicação. Um exemplo de que os problemas que a gente pode ter a partir disso nos dá o pesquisador
o professor da Universidade Federal da Bahia, o Samuel Vida, ele próprio um negro, né, quando ele diz, olha, hoje em dia as pessoas simplesmente alegam, olha aí, isso é resultado do racismo estrutural, e ponto. Né? Não se discute como isso se produz, nem se apresenta a lista dos responsáveis, por isso, de como isso é montado. Né? É como se houvesse uma condicionalidade invisível, estou aqui citando o Samuel, imperceptível, diante da qual nós não teríamos como diagnosticar adequadamente e atacar no sentido de erradicar o que produz o racismo. Então, a expressão racismo estrutural tem virado, nos últimos anos, um álibi para justificar tanto práticas individuais quanto práticas institucionais racistas. Eu achei isso é extremamente importante, porque a gente não pode ficar... isso aí é racismo estrutural, etc., né? E ficar nessa palavra como se fosse uma palavra mais. Né? A gente tem que mostrar como se constrói essa estrutura. O que é essa estrutura? Né? Qual é a estrutura por trás invisibilizada? Esse tema do racismo estrutural é importante por quê? Porque ele diz que existe alguma coisa por trás que não é visível. Isso já é extremamente importante. Porque é verdade, o que está por trás é invisível para a gente. O racismo se produz e ele se mascara em outras coisas exatamente por conta da sua invisibilidade. Né? Ele aponta uma questão importante. Né? Mas é preciso ir além da mera palavra. É preciso construir uma explicação efetiva de como a estruturalidade do racismo se produz. É isso que eu quis fazer no livro. Né? Antes de tudo, a gente precisa compreender, para além das estatísticas, das comprovações que o racismo existe, o que o racismo destrói nas pessoas. Né? Isso é extremamente importante. A gente não compreende o que é. Né? O que é isso? O que é a moralidade? Né? O racismo, o que o racismo destrói é a autonomia do ser humano como um ser moral. O que é isso? O que é ser um ser moral? Né? O que é moralidade? Né? Essas questões são extremamente importantes, pessoal, como nós iremos ver. Né? Normalmente, a gente sequer percebe moralidade. Muitos confundem, inclusive, moralidade com moralismo, como uma série de prescrições morais, etc. Né? Moralidade não é isso. Né? Moralidade é a dimensão mais importante dos seres humanos. Mas ela não nasceu à toa, ela foi construída historicamente. Por conta disso, para que a gente entenda o que é moralidade, né? A gente tem e um dos fatores que mais ajudam a invisibilizar a importância da moralidade é a atual preponderância da gente imaginar que a nossa vida individual e social é determinada pela economia. Né? Muita gente pensa, não, a gente a gente precisa de ter um teto, né? A gente precisa de consumo, de comida, isso tudo são interesses econômicos, são os interesses econômicos que nos definiriam. O que a gente esquece nisso, pessoal, é que todos esses bens são escassos. E na questão dos bens escassos, a questão principal é como eles vão ser distribuídos. Como eles vão ser distribuídos. A gente pode distribuí-los igualmente, ou a gente pode dizer alguns vão ter muito e outros vão ter muito pouco ou nada. Né? Essa questão da distribuição é uma questão moral. Ela não é uma questão econômica. Né? Então, a questão moral, o que a gente imagina, quer dizer, as grandes questões, todas as grandes questões sociais, são, portanto, questões morais. Isso é extremamente importante porque a propaganda, o mundo, o capitalismo, o mercado, etc., quer que nós nos esqueçamos disso, né? E quer tornar uma determinada distribuição dos bens escassos, que é o que a gente define como economia, como sendo algo sagrado, imutável, etc. Né? Então a gente tem que se afastar disso para que a gente reconstrua, né? Como é que os seres humanos vivem em sociedade e se comportam a partir de estímulos morais. O que eu estou querendo dizer é que a gente só compreende o racismo, a gente só compreende a vida em sociedade quando a gente entende os estímulos morais que vão condicionar e determinar o nosso comportamento em todas as dimensões.
Por conta disso, a gente precisa reconstruir, porque isso tudo é invisibilizado pelos poderes que não querem que a gente reflita, que a gente compreenda como é que o mundo funciona. A gente tem, então, que elaborar aqui uma ligeira reconstrução histórica, que, obviamente, no livro eu faço muito mais detalhe do que eu posso fazer aqui. Essa reconstrução histórica se confunde com a história do Ocidente. Porque, pessoal, eu não acho que o Brasil seja um planeta verde e amarelo. A gente não pode compreender o Brasil a partir do Brasil. Como ele é compreendido, efetivamente, por mais de 90% dos intérpretes brasileiros. Como se houvesse uma cultura brasileira que vem de Portugal, luso-brasileira, etc. Isso não é verdade. O Brasil é produto do Ocidente. Né? Como a Europa, como a América do Norte, etc. A América Latina é um produto ocidental. Né? E o que é que marca mais o Ocidente? O Ocidente ele é construído como uma realidade moral cerca de 1.500 anos antes de Cristo pela religiosidade. Né? A religião, né, para Max Weber, que é um desses grandes pensadores que me influenciaram, né? A religião, para Weber, ela não é o ópio do povo, ela não é a neurose, etc. Ela é a forma como os seres humanos, na história, aprenderam a interpretar o mundo. Né? Essa interpretação ela vai ser construída no judaísmo antigo, e o judaísmo antigo, a religiosidade judaica, ela vai ser o nascimento do mundo ocidental na dimensão moral. Nós iremos compreender o que é que isso significa. Por trás do judaísmo, a gente tem o cristianismo, o islamismo, etc. São as duas religiões que hoje em dia, e muito tempo antes, né, dividiram o mundo. Então é extremamente importante a gente ver o que foi que aconteceu no judaísmo antigo que nos influencia até hoje. O que foi que aconteceu no judaísmo antigo, em termos de progresso moral? No judaísmo antigo, a gente vai ter, por conta de uma relação pessoal, de uma elaboração da divindade como pessoal, claro, muito mais poderosa do que os seres humanos, mas que a divindade é pensada como uma característica humana, com raiva, com amor, com ódio, etc., e que quer que as suas leis sejam obedecidas pelos seus fiéis, né? A gente tem pela primeira vez o quê? Né? O início do que a gente poderia chamar da dimensão moral dos seres humanos. O que é que isso significa? Antes do judaísmo antigo, né? E em todas as outras religiões não ocidentais do mundo, isso vai ser, por exemplo, o tipo de religiosidade chinesa, indiana, etc., que vai estar ligada à magia. Magia significa repetição, tradição, né? É o fetiche da repetição, etc. A religiosidade ética ela vai fundar o ser humano com a capacidade de escolha do seu comportamento. Né? O fiel no judaísmo antigo ele tinha a possibilidade de seguir os mandamentos divinos, né? Que eram quase todos eles contra a vida que as pessoas efetivamente levavam. Basta ver os 10 mandamentos, quando Deus, né, a divindade, dizia não matarás, ele só diz isso porque as pessoas têm desejos assassinos, né? Não roubarás, porque as pessoas têm desejos de roubar a propriedade alheia, né? Não desejar a mulher do próximo, porque as pessoas têm, os homens têm o costume de desejar as mulheres dos outros. Então você vai criar aí um mundo moral, religiosamente motivado, né? Mas que vai mudar eticamente a vida social dessas pessoas que escolhem viver de acordo com os mandamentos religiosos. Essa escolha, eu vou obedecer a Deus, eu vou obedecer à divindade, é o nascimento da dimensão moral. Né? Porque ele tem a opção de não seguir. Né? Ou seja, então, pela primeira vez, os seres humanos não vão simplesmente seguir rituais mágicos, etc., em troca de alguma
recompensa, mas ele vai montar a sua vida a partir de uma reflexão, tem uma reflexão, a moralidade está ligada à reflexão e a uma escolha. Né? Isso vai ser extremamente importante. Isso vai construir historicamente algo que não existia antes, que é o indivíduo como realidade moral. O fato de nós termos 2 pernas e 2 braços, né, não significa que nós sejamos indivíduos nesse sentido moral. Né? Apenas quando a gente tem, né, esse dilema da escolha moral, que vida eu devo levar. Né? E isso foi a contribuição do judaísmo antigo ao Ocidente. Essa contribuição do judaísmo ela vai ser transposta depois para o cristianismo. Né? O cristianismo vai, de certo modo, reunir as 2 grandes tradições da antiguidade ocidental. Ela vai retirar do judaísmo a sua concepção de Deus, etc., e a sua ambição moral, né, de fazer com que os homens e as mulheres sigam a doutrina e os mandamentos da divindade, o que não acontecia em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma outra sociedade, que não seja a ocidental, com a tradição do pensamento, quer dizer, foi uma mistura, o cristianismo é uma mistura de Jerusalém com Atenas, né? Ou seja, do pensamento filosófico da Grécia Antiga. O cristianismo vai ser produto dessa união. Né? Por conta disso, o cristianismo vai montar uma hierarquia moral que vai nos dominar até hoje. Que hierarquia é essa, pessoal? A gente não tem consciência dela, mas a gente percebe o mundo de acordo com essa hierarquia, e a gente avalia as pessoas, os mundos, etc., com essa hierarquia ainda hoje. Que hierarquia é essa? Né? O cristianismo vai pegar a noção de virtude em Platão, e a noção de virtude em Platão significava o quê? A virtude é o espírito, e o espírito é encarregado do controle do corpo. Né? O corpo é percebido, passa a ser percebido, hoje em dia isso é óbvio para a gente, porque foi exatamente a forma como nós aprendemos a interpretar o mundo, né? Mas o corpo é percebido como habitado por paixões insaciáveis, né? Paixões animais, antes de tudo o sexo e a agressividade. O cristianismo vai interpretar o caminho de salvação de todo cristão nos termos da noção de virtude platônica, ou seja, vai ser salvo, né? Vai ter direito à vida eterna, né? Quem conseguir controlar as paixões insaciáveis do corpo, né? Que nos levam à loucura, etc., etc., né? No sentido platônico. Né? A partir disso, a gente vai ter aí, né? Quer dizer, a noção da salvação sendo ligada ao espírito, quer dizer, primeiramente o espírito no sentido religioso, né? O pecado sendo definido com tudo que está ligado ao corpo, aos afetos, etc., etc. Né? Isso vai ser, pessoal, a forma como nós vamos interpretar a moralidade até hoje. Né? O protestantismo, logo depois do cristianismo católico, vai introduzir um aspecto que vai ser extremamente importante. Né? O protestantismo vai tornar o cristianismo, vai abrir para o cristianismo a possibilidade do igualitarismo. Como? De que modo isso acontece? Ora, o protestantismo vai, pela primeira vez, dizer que o caminho para ser salvo, ao contrário do cristianismo católico, né, vai estar ligado à noção de trabalho. O trabalho do protestantismo vai ser sagrado. Né? O trabalho vai ser a forma como se segue, como o ser humano pode ser instrumento de Deus. Né? O caminho da salvação do protestantismo muda radicalmente por conta disso. Isso é revolucionário, pessoal. Isso é igualitário, por quê? Porque o trabalho é algo que todo mundo faz. Antes do protestantismo, né, o trabalho era coisa de escravo, era coisa de servo, era coisa de gente menor. Né? Apenas a partir do protestantismo, o trabalho vai ser o nível da moralidade vai ser posto de
ponta cabeça. O trabalho, que era antes uma coisa desvalorizada, e aí o ócio, etc., viver do trabalho alheio, era o que era importante no mundo antigo, inclusive no mundo medieval também, muda radicalmente com o protestantismo. O trabalho vai ser o quê? A fonte de tudo que é sagrado, importante, etc. Esse aspecto do trabalho e também da família, porque ela vai estar ligada ao trabalho, e todos nós temos ou um trabalho ou uma família. Isso significa que a salvação e aquilo que é considerado mais alto, ou seja, aquilo que é considerado sagrado, está ao alcance de todas as pessoas, né? Isso é algo extremamente importante, porque isso vai dar o quê? Isso vai dar a possibilidade de que todas as pessoas sejam universalmente dignas, sejam reconhecidas umas às outras, né? E essa dimensão vai ser extremamente importante para cada ser humano, o reconhecimento do seu valor, né? Quer dizer, que o outro nos reconhece. Nós somos seres, pessoal, nós não somos super-homens, como as propagandas, né, da economia que elas põem e tal, para gente que sobe, que faz 1000 desafios, etc., e vai com o carro no pico de uma montanha. Não, isso não é verdade. Nós somos seres frágeis. Nós somos seres que são dominados pelo medo da doença, pelo medo da morte. Né? Nós somos, a nossa fragilidade nos faz, então, dependentes dessa noção de reconhecimento alheio. Né? Ninguém é uma fortaleza individual, a tal ponto que não precise do acolhimento, do reconhecimento dos outros, do nosso próprio valor. Né? O tema do reconhecimento é o mais importante nesse aspecto da moralidade. O protestantismo abre a possibilidade de um reconhecimento que seja universal, que ele liga o reconhecimento ao trabalho. Né? E como o trabalho pode ser feito por todos, ele pode ser pensado universalmente, democraticamente, etc., etc. Né? Isso vai ser extremamente importante porque o protestantismo, ele vai, de certo modo, não posso entrar nisso aqui, mas eu explico no livro, ele vai ser uma espécie de mediador evanescente, ou seja, ele vai ser tão importante que ele vai mudar o mundo profano, de acordo com a mensagem religiosa. Né? Ou seja, todas as ideias que presidiram o protestantismo, ou seja, uma forma religiosa de viver o mundo, vão ser aquelas que vão presidir também o mundo secular. Né? O mundo que se torna, não é que a religião morra, mas a religião não vai ser mais tão importante como ela era. Né? Ela vai ser substituída pela ciência, né? etc., etc. Agora, a noção de trabalho como fundamental e a gramática que vai opor espírito e corpo, ela continua no mundo secular. Né? Um exemplo disso é o trabalho do grande filósofo alemão Immanuel Kant. Do Immanuel Kant. Kant vai definir melhor do que ninguém o que é o espírito em termos seculares. Né? Se antes, no cristianismo, judaísmo, protestantismo, etc., o espírito era caminho a Deus, né? No mundo secular, né? Espírito vai ser o quê? Espírito vai ser inteligência, moralidade e capacidade estética. Né? A moralidade vai ser a mais importante de todas. Ela vai estar ligada a coisas como honestidade, etc., etc. Né? Então, tudo que a gente vai avaliar e perceber como superior, como nobre, como importante, vai estar ligado ao espírito. Né? Como era antes, no caso. Né? Como era antes no caso da religião também, mas agora sobre um outro contexto. Né? Tudo aquilo que tem a ver com o aprendizado também tem a ver com o espírito. Ou seja, tem a ver com, né, você ter a capacidade de... Quer dizer, o espírito ele vai ter 3 dimensões para Kant. Vai ter a dimensão da inteligência, a gente compreender o mundo, saber como qual é o nosso lugar nele, como é que a sociedade funciona, etc., etc. Né? Vai ter a dimensão moral, que é essa dimensão que foi inventada pelo judaísmo antigo, né? Que é a dimensão da escolha racional, que é a dimensão mais importante por conta disso, ela dá a autonomia dos seres humanos, e a dimensão estética. A dimensão estética tem a ver tanto
com a percepção do que é belo, né? Do que da definição da diferença entre o que é belo e o que é feio, etc., vulgar e tal, mas também com a autoexpressão de cada um de nós. Né? Isso vai ser extremamente importante, porque a contraposição que havia sido feita na religião, ela continua no mundo secular, ou seja, o corpo vai ser a dimensão da animalidade, né? Vai ser a dimensão do afeto, vai ser a dimensão da desonestidade, da corrupção. A gente vai ver como isso vai ser importante na interpretação do Brasil depois, né? Da burrice, da feiura, etc, etc. Né? E nós vamos avaliar o mundo a partir disso. Né? Grandes sociólogos como Norbert Elias e depois Bourdieu, eles passaram a mostrar como essa separação entre espírito e corpo vai ser a base de todas as distinções que a sociedade vai construir, né? Para que, quer dizer, todas as classes sociais, por exemplo, que são privilegiadas, que mandam no mundo, elas vão estar associadas ao espírito. Né? O Norbert Elias mostra, inclusive, como tudo que tem a ver com o corpo, com essa parte animal do ser humano, vai ser escondida, né? Vai se inventar o banheiro, o quarto, a cozinha, etc. Né? Tudo que tem a ver com as necessidades animais vai ser posta num canto que vai ser escondido, fechado, que não pode ser mostrado na sala, etc., onde se recebe as outras pessoas, etc., etc. Né? E as classes, as culturas, os gêneros e as raças vão se dividir entre aquelas que têm espírito e aquelas que vão ser ligadas ao corpo, à animalidade, né? Como se o espírito nos ligasse a tudo que é divino e o corpo nos ligasse a tudo que é animal. Todas as nossas avaliações hoje em dia, pessoal, ou seja, a partir dessa história que eu rapidamente estou contando aqui para vocês, né? Ela vai estar, quer a gente tenha consciência disso ou não, e normalmente a gente não tem consciência. E normalmente as coisas que não têm consciência são aquelas das mais importantes, aquelas que nos domina completamente, que a gente não tem nenhum distanciamento crítico em relação a elas. Né? Todas as nossas avaliações vão ser presididas por essa oposição entre espírito e corpo. Né? O que é que isso tem a ver com racismo? Olha, o que tem a ver com racismo é que a ideia que eu quero defender para vocês aqui hoje é que racismo é o ato, né, é a forma. Por conta disso, o racismo é multidimensional, ele não é só racial. Né? Por que ele não é só racial? Porque as culturas, né, as culturas, por exemplo, do norte, a cultura europeia, a cultura americana, por oposição à cultura latino-americana, africana, asiática, etc., vai ser construída a partir da oposição entre espírito e corpo. Né? Ou seja, como sendo o espírito o mais importante, legitimando a dominação dessas culturas, né, sobre as culturas consideradas do corpo, do afeto, que vai ser ligado à animalidade, etc, etc. Isso é extremamente importante porque a dominação ela tem que convencer. A dominação, para ela ser de longo prazo, para ela ter durabilidade, para ela se reproduzir no tempo, ela tem que convencer o oprimido de que ele é inferior. Né? E como todas as nossas avaliações já são presididas por essa forma, né? Por essa hierarquia que vai dizer que tudo que tem a ver com o espírito é superior e melhor, né? E que tudo que é ligado ao corpo é inferior e nos liga à animalidade, né? Ou seja, nos destitui de nossa humanidade. E o que é o racismo, senão a redução do outro àquilo que é desumano, aquilo que é animal. Né? É isso que eu estou querendo chegar. A gente tem que compreender o que causa o racismo. Né? A estrutura simbólica do racismo, a gramática moral que cria todas as formas de racismo. Por que eu digo que é importante a gente compreender a multidimensionalidade do racismo, e não apenas o racismo racial? Ora, porque como nós iremos ver, o racismo racial vai assumir máscaras, ou seja, para que você fingir que você não é racista, você vai utilizar
de, por exemplo, o racismo cultural, que vai poder ser utilizado, como nós iremos ver, como acontece na sociedade brasileira, para que o afeto racial, seja preservado sobre uma outra máscara, produzindo seus efeitos sem que as pessoas saibam, né, que aquilo tem a ver, no fundo, com o afeto racista, racialmente racista. Né? Explicando melhor, a gramática de todas as formas de opressão e de humilhação é uma só. Ou seja, aquela que vai opor, né, as culturas superiores às culturas inferiores, aquelas que vai opor as classes superiores, que merecem tudo, ter a propriedade, todo o acesso a todas as coisas, né, e as classes que vão ser reduzidas ao corpo e à animalidade, né, o gênero. O homem vai ser associado ao espírito, é isso que explica que das 500 maiores empresas do mundo, 492 sejam regidas por homens, ou seja, que as assembleias de acionistas que têm tanto mulher e homem elegem homens para comandar empresas, né? E a mulher é reduzida ao afeto, à animalidade, ao sexo, etc. Né? E as raças. O branco é ligado ao espírito, à inteligência, à moralidade, etc. E o negro à animalidade, ao corpo, né? Ao atlético, etc. Ou seja, a gramática da humilhação, a gramática da opressão é uma só. E ela está baseada na oposição entre espírito e corpo. Isso é extremamente importante, como nós iremos ver em muito breve. Isso já está misturado, pessoal, desde 1500, por exemplo, né? Quando a gente tem aí, com os grandes descobrimentos, né? A conquista pela Europa de continentes como a África, por exemplo. Né? A gente tem aí o quê? Não só, a gente tem já uma junção do aspecto cultural e do aspecto racial. Né? O aspecto racial, quer dizer, no começo, inclusive, né? Quer dizer, ele tinha era uma definição aí que essa hierarquia de superior e inferior ainda era religiosamente motivada, né? Por exemplo, a gente tem aí o Padre Vieira dizendo, né, que os negros que eram escravizados, que vinham escravizados para o Brasil, tinham que dar graças a Deus, etc., porque era um milagre, etc., porque eles eram pagões e eles vinham para cá e como eles se tornavam católicos, eram batizados, até eles poderiam ser salvos. Né? Então você cria aí essa posição entre pagão e fiel, né? Para mostrar essa oposição. Depois, quando essa justificação religiosa perde eficácia, a gente vai ter a contraposição entre barbárie, que vai representar a África, etc., etc., e civilização, que vai representar Europa, etc., etc., que vai justificar, legitimar o domínio da Europa sobre todas as outras regiões que passam a ser descobertas. A África, partes da África que já estava descoberta, mas passa a ser dominada pelos europeus, e porções da América Latina, etc., etc. Né? Nós temos aí, portanto, já desde o começo, né, essa mistura entre o que mostra a importância de que a gente perceba e compreenda a multidimensionalidade do racismo. Né? Eu acho importante a gente chamar racismo isso. Né? Isso é racismo, porque você desumaniza. O que é racismo? Racismo é o ato de você reduzir o outro à sua animalidade, ao seu corpo. Dizer que ele não tem alma, que ele não tem inteligência, que ele não tem moralidade, né? Que ele não tem estética, ele não tem capacidade estética, não tem a capacidade de escolha racional e ele não tem inteligência. Se ele não tem nada disso, são as 3 dimensões do espírito, como Kant nos ensina, né? Ele é animal, ele é desumanizado, ele é percebido, né? E ele se percebe também, né? Porque se todos os outros, né, nos percebem de um modo, ninguém é uma fortaleza, como a gente sabe, né? E quem é vítima desse tipo de humilhação e de opressão passa a se convencer do seu menor valor. É assim que se produz o efeito perverso de todo tipo de racismo, seja ele racial, cultural, de classe ou de gênero. No Brasil, a gente tem a mistura desses racismos, né? Marcando a vida política brasileira. Né? Logo depois,
quando o Brasil se torna independente, etc., e tem a libertação dos escravos no final do século XIX, nós temos já a construção de um racismo racial, nesse caso, né, que passa a se autodenominar como racismo científico. Né? Por exemplo, a gente tinha aqui um diplomata francês chamado Gobineau, que vai ser um racista extremamente importante no mundo inteiro, e no Brasil, onde ele serve como diplomata há alguns anos, ele vai ser amigo dileto de Dom Pedro II, ele vai ter uma influência importante sobre a intelectualidade brasileira, e ele vai definir o Brasil como a lata de lixo da história. Né? E vai ser a lata de lixo da história porque ele vê o povo brasileiro como um povo mestiço. Né? E ele acha o mestiço o último dos povos, porque ele não tem nem as virtudes do branco, nem as virtudes ambíguas do negro. Né? Essa concepção ela vai dominar a intelectualidade brasileira da época. Né? Todos os grandes intelectuais brasileiros, não apenas do Dom Pedro, como Nina Rodrigues, Silvio Romero, Euclides da Cunha, Oliveira Viana, sem exceção, né? Vão partilhar dessa percepção de Gobineau, né? Com a única discordância, porque o Gobineau achava que era uma raça que estava condenada ao desaparecimento, de tão doente ela era. Né? A única coisa que a intelectualidade brasileira, influenciada por esse racismo científico, se contrapunha a Gobineau, era dizer, não, eu acho que nós temos ainda alguma saída nisso. E que saída era essa? Embranquecer o país. Né? Isso vai ser, o racismo vai ser a forma, né? Isso é extremamente importante que a gente compreenda, porque isso tem uma intenção, tem uma vontade, foi um projeto político, né? De que o Brasil passe a importar brancos europeus, né? Quase sempre italianos e portugueses, e que expulse os negros, esconda os negros, expulse os negros para as franjas da sociedade. É aí que se vai criar uma amálgama entre raça e classe entre nós, né? Que vai implicar numa reprodução da antiga escravidão e uma reprodução do tipo de perseguição e do tipo de opressão e de humilhação, a mesma que existia quando existia uma escravidão efetiva. Vai continuar, essas coisas vão continuar. Né? Tem uma pesquisa de Florestan Fernandes, nessa época, que vai mostrar isso, a continuidade disso. A pesquisa que eu fiz no livro que eu chamei de A Ralé Brasileira, obviamente não para insultar essas pessoas, mas para denunciar esse projeto, que isso é um projeto político da elite e da classe média branca brasileira. Né? A gente mostra o quê? A continuidade das mesmas condições dessa classe. Né? Aí você tem o quê? Aí você tem a mulher negra desempenhando, mesmo depois da libertação, o mesmo tipo de trabalho que a escrava negra exercia antes. A escrava doméstica, né? Que sabe exatamente essa instituição da empregada doméstica entre nós, que é o emprego feminino mais numeroso do Brasil até hoje. Né? O escravo de ganho, né? Que é o negro que vai ser utilizado, né? Por exemplo, hoje em dia, que entrega com a sua energia muscular e tal, a pizza quentinha na casa do bacana, etc. Ou então a condenação à marginalidade. Né? Essa relação, pessoal, entre raça e classe, ela é extremamente importante de ser compreendida para que a gente entenda o funcionamento do racismo no Brasil, inclusive até hoje. Por quê? Porque quase sempre a gente não percebe a classe. Né? Claro, porque como a classe ela é um dos mecanismos, talvez o mecanismo principal, que mostra a desigualdade e a injustiça, então ela tem que ser reposta, mais uma vez, sobre termos econômicos. Né? Essa linguagem econômica é a forma como as relações reais são invisibilizadas. Né? De que forma se invisibiliza a classe? Se utilizando de categorias econômicas. Como a gente diz que a classe é a renda que a pessoa tem no bolso. É uma definição ridícula, no mínimo. Né? Mas a gente acredita nisso.
Né? E como a gente acredita que a classe é essa dimensão aí das classes A, B, C, D e E, né? A gente não entende como a classe funciona. Né? Porque se a gente acha que a classe é renda, então a meritocracia existe. Ou seja, né, as pessoas que ganham 500 vezes mais do que as outras, como acontece muito no Brasil, ganham mais, né, porque são mais competentes, mais inteligentes, etc. Você pode lamentar que exista isso, né? Mas você não pode criticar, né? Porque é justo. Né? Entende? Quer dizer, então, esse conceito de classe como renda, ela invisibiliza a produção desigual de seres humanos. O que é que a classe social produz? Ela produz seres humanos diferencialmente aparelhados para todas as dimensões da vida. Como isso acontece? Né? A gente quase sempre pensa em herança, a gente pensa também em termos econômicos. Ah, fulano herdou um apartamento, fulano herdou milhões no banco, etc. Mas essa não é, eventualmente, a herança principal. O privilégio, existe uma forma de privilégio que a gente poderia chamar de capital cultural. O que é capital cultural? Capital cultural é a habilidade da gente saber línguas, da gente usar pensamento abstrato, né? Da gente ter capacidade de se concentrar, de ter disciplina, da gente perceber, a gente poder calcular o futuro. Ninguém nasce com isso, pessoal. Muita gente que está me ouvindo aqui é de classe média, recebeu essas coisas todas de presente, imagina que isso é natural. Não, isso não é natural. Isso não é como você ter 2 ouvidos ou 2 olhos. Num país como o nosso, isso é um privilégio de classe. Privilégio de classe. Né? É quando você recebe de mão beijada pela socialização familiar. Não existe a família, pessoal. A família não é igual em todo lugar. Né? A família é de classe. A família forma a classe. Né? Como? Para a gente compreender a classe, a gente tem que esquecer essa mentira da dimensão econômica e perceber o quê? A eficácia, a importância da socialização familiar. Nós, seres humanos, somos formados enquanto seres humanos pela imitação, afetivamente, pela imitação dos nossos pais. Né? Muita gente, né, vê um filho de 2 ou 3 anos e está andando exatamente igual ao pai. Como isso acontece? Olha, os filhos imitam, os filhos engolem os pais. Os filhos, né, os filhos são, os filhos passam a amar aquilo que os pais fazem, porque eles amam os pais. Né? E a dependência tamanha, né, que um bebê tem em relação aos pais, que ele vai imitar. Né? Então, se o pai tem um hábito de leitura, né, que é um privilégio, né, ele vai passar a amar a leitura. Como ele ama o pai, ele vai amar a leitura. Que é isso que o pai faz. Né? E num contexto de privilégio da classe média, quer dizer, você vê um tio que sabe alemão, sabe francês, sabe inglês, então isso vai ser admirado, ele vai passar a admirar as línguas. Né? Isso não é natural, ninguém nasce com isso. Né? A noção do pensamento, de pensamento prospectivo, ou seja, a habilidade, desenvolver a habilidade, de calcular, de renunciar a fruição no presente em nome de um bem futuro. Isso é extremamente importante para que a gente tenha sucesso na vida, em qualquer dimensão. Né? Essa dimensão do cálculo do futuro. O futuro é extremamente importante para cada um de nós. Né? E é difícil para nós todos. Né? Agora, imagine que existem classes sociais que não podem pensar no futuro, porque tem que pensar no prato de comida para hoje. Né? No que tem que botar na mesa hoje. Então, ele não sequer pensa no futuro. Ou seja, literalmente não existe futuro. Porque não existe a reflexão sobre o futuro. Né? Ou seja, a gente tende a não perceber, né, que a família ela vai de um modo... Quer dizer, como isso tudo acontece quando a gente é muito jovem, a gente tem 1, 2 ou 3 anos, a gente nunca se lembra do que aconteceu nisso, mas nós somos formados como seres humanos precisamente nessa idade. Né? Então, em algumas classes, nas classes privilegiadas, como a classe média branca, por exemplo, né, as crianças recebem a possibilidade de amar a leitura, capacidade de se concentrar, capacidade de ter autocontrole, a capacidade, a predisposição à disciplina, a capacidade de calcular o futuro, a capacidade de ter pensamento abstrato, porque ela vai ser estimulada para isso, vai ter leituras, vai ter a mãe que recebeu isso já dos pais, etc. Ou seja, a gente tem que, para poder criticar o privilégio, né, reconstruir a reprodução invisível desse privilégio, né, que vai fazer com que esse filho da classe média chegue com 5 anos como campeão da escola.
Né? Claro, que aí o dinheiro vai também ser importante, porque o pai vai pôr o filho numa escola particular boa e o filho da classe pobre, né? Vai estar numa escola precária. Depois, com 10, 11 anos, como eu estudei isso muitos anos e tal, os pobres vão ter que, com 12, 11 anos, né, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Enquanto na classe média, o pai compra o tempo livre do filho só para estudar, para aprender línguas, para não sei o que e tal. Então você está montando o quê? Um campeão, né? Um campeão, né, que vai chegar no mercado de trabalho. Depois, quando ele for um jovem e adulto, vai ter os melhores empregos, alguns ganhando 500 vezes mais do que essa classe foi construída. É isso que é importante. Não pode romantizar a pobreza. Não é inteligente. Né? Que romantiza a pobreza é a Rede Globo, né? Que chama favela de comunidade. Né? Isso não vai mudar a vida de ninguém na favela. Não vai fazer com que o esgoto que passa em frente à casa não exista mais, não vai fazer com que a polícia não desrespeite, não entre batendo na casa, ameaçando, matando, batendo. A gente tem que encarar a verdade. Né? As pessoas são construídas. A pobreza econômica da classe, né? Ela se transforma em uma pobreza geral. Né? Ou seja, numa maior dificuldade de aprendizagem. É claro que isso não que isso não atinge 60% de uma classe. É claro que tem 10, 20% de que, por sorte, por mil razões, escapa a esse destino. Mas 80% vai ser condenada para isso. Né? É importante que a gente perceba isso. Né? Por quê? Porque aí a gente pode criticar. A gente pode criticar essa produção dessa classe que vai estar ligada à raça. Né? Porque a classe que vai estar abaixo de todas as classes. E aí, no Brasil, a gente vai construir uma classe que vai ser muito parecida com a casta dos intocáveis na Índia. Né? E essa classe, que vai ser dos marginalizados, dos humilhados, dos excluídos, ela vai ser 90% negra. Né? E ela vai ser uma classe-raça. Né? Porque aí você vai ter uma espécie de comprovação do racismo. Você veja como essas pessoas são inferiores mesmo, veja como elas não conseguem isso, veja como... Né? Então você vai ter, com essa eternização da barbárie, que foi desde o início um projeto político articulado, um projeto da elite, que poderia ter sido outro e não foi, né? E um projeto que vai ser continuado, porque qualquer governo que tentar ajudar os pobres no Brasil, ele vai ser derrubado por um golpe de Estado. Caso de Getúlio Vargas, caso de Jango, caso de Lula, etc. Né? Essa classe de condenados, né? Ela vai ser reproduzida infinitamente, né? Pela lembrança da marca da escravidão, né? E da reprodução das condições de classe, ou seja, raça e classe juntos, né? Que vão montar uma classe a qual vai permitir que todas as classes que estão acima dela se sintam superiores a ela. Né? É isso que vai montar o atraso moral, econômico e político da sociedade brasileira como um todo. Né? De que modo isso se dá, pessoal? Porque o Brasil também não foi só uma história de racismo. No Brasil também teve antirracismo. Né? Um ponto extremamente importante, um ponto de inflexão extremamente importante na história moderna do Brasil é exatamente isso. Ele se deu a partir de 1930, com Getúlio Vargas, e com a influência do pensamento de Gilberto Freire, Mário de Andrade, vários intelectuais dessa época que queriam revalorizar o que era brasileiro, né? Que implicava não só essa humilhação cultural de ver tudo que era da Europa e dos Estados Unidos como superior, mas como ver o próprio povo também como algo inferior, como lixo, etc, etc. Né? Para isso, ao contrário de Gobineau, Gilberto Freire quis montar o quê? O bom mestiço. Né? Quer dizer, obviamente foi um erro, porque ele não conseguiu perceber que o racismo em que isso estava
implicado. Você teria que criticar todas as instâncias do racismo para mostrar que ele não poderia ser posto apenas na sua imagem especular, invertida do espelho, simplesmente transformar, né, o mestiço como o lata de lixo da história, como era percebido por não só por Breno, mas por toda a intelectualidade brasileira, até Gilberto Freire. Né? E ele simplesmente inverte isso. Não, o nosso povo, né? Mas isso era importante sobre um aspecto, porque pela primeira vez o povo brasileiro, né? E Gilberto Freire é muito mal avaliado nisso, quer dizer, claro que ele tinha muitas falhas como pensador, etc. Mas ele teve, né? Uma contribuição importante, porque ele foi o primeiro a ver, né? O povo brasileiro, que era mestiço e negro, como algo que fosse ainda que ambiguamente positivo. Né? Vargas vai aproveitar essa leitura de Freire, porque o projeto de Vargas era um país grande, um país industrializado, um país para a maioria da sua população, e não apenas para uma pequena elite. Né? E usar o Estado para isso. Né? Então tem coisas como a lei dos 2/3 que Vargas constrói para que os negros e os mestiços pudessem ter acesso a emprego. A lei dos 2/3 dizia que 2/3 das vagas nas instituições de comércio e indústria, o comércio ele era dominado pelos trabalhadores portugueses brancos, que tinham sido recém-importados. Na indústria estavam lá os italianos brancos, né? E o mestiço e o negro excluído completamente de qualquer chance. A lei dos 2/3 tenta restituir isso, ou seja, um antirracismo importante, ao mesmo tempo a descriminalização da capoeira, da religiosidade negra, do candomblé, a celebração da cultura brasileira como sendo primariamente produzida pelos negros, ou seja, o samba, né, o futebol, que passa a ter grandes ídolos negros exatamente nessa época, etc, etc. Então a gente tem, seja na dimensão material, econômica e política, seja na dimensão cultural, um influxo de antirracismo extremamente importante. Como é que a elite racista e a classe média branca, recém-importada da Europa, vai reagir a isso? Né? Isso é extremamente importante. Vai explicar o que vai acontecer no Brasil, desde essa época até hoje. Como é que a elite vai reagir a isso? Porque a elite quer roubar. Né? O que a elite faz e até hoje, né? Vender as riquezas, né, que o país inteiro tem, né? Por exemplo, as árvores na floresta amazônica, e privatizar, exportar e botar o dinheiro no bolso. Tá? É isso que a elite brasileira sempre fez, né, de 500 anos até hoje. Tá? Então, ela não quer ela não se identifica com esse projeto, ela não se identifica com o povo brasileiro, com o destino, porque ele despreza. Né? Despreza até porque ele acredita nessa história, né, do racismo, etc, etc. Né? Mas o racismo, enquanto tal, o racismo aberto, havia sido interditado por essa política antirracista de Vargas e essas ideias de Gilberto Freire. Né? Como a elite vai reconstruir o domínio elitista, o domínio de muito poucos sobre muitos, e não mais de um país para a maioria. Como isso vai ser conseguido? Ora, essa é a primeira máscara do racismo, uma máscara extremamente importante. Daí a gente ter reconstruído o racismo como um fenômeno multidimensional. Porque se a gente reconstrói o racismo como multidimensional, baseado nessa oposição do corpo e do espírito, a gente pode perceber como coisas muito distintas de racismo, que nem falam em raça, né, podem vestir o afeto racista. Porque Vargas tentou ser antirracista, mas ele obviamente não construiu uma democracia racial entre nós. Né? O afeto racista continuou lá. Né? De que modo a elite vai voltar ao domínio anterior, vai querer voltar ao domínio anterior a Vargas, né? Um domínio de muito poucos, né? Dentro de um contexto agora onde ele não pode mais usar o racismo aberto. Né? O que é que ele vai utilizar? Qual é a justificativa para a desigualdade? Qual vai ser a justificativa para a exclusão? Se o racismo aberto, pelo menos, estava interditado. Né? Como foi interditado também nos Estados Unidos a partir dos anos 60, com o movimento dos direitos civis. Você precisa ter máscara agora para ser racista, porque você não pode mais ser abertamente racista. Não podia.
Até Bolsonaro vir, mas isso é uma outra história. A gente ainda vai abordar isso mais tarde. A saída extremamente inteligente, perversamente inteligente dessa elite vai ser o quê? Em conjunto com intelectuais conservadores, né? Vai construir o quê? Vai construir o tema do povo brasileiro como um povo marcado pela corrupção. Eu quero dizer aqui a vocês que o tema da corrupção é a primeira grande máscara que esse racismo, que não podia mais ser exercido abertamente, né, vai permitir à elite, através dos seus intelectuais orgânicos, que vão depois ser pintados como intelectuais críticos, vão influenciar partidos de esquerda e tal. Né? A sala do PT vai ter o nome Sérgio Buarque, que vai ser o grande, vai ser o intelectual mais importante no sentido de eficácia prática, que vai ser ensinado em todas as universidades, vai ser ensinado em todas as escolas. O que é que Sérgio Buarque vai dizer? Não. Gilberto Freire não tem razão. O povo brasileiro sequer é ambíguo. O povo brasileiro é um lixo. É isso que Sérgio Buarque vai dizer. O homem cordial não tem nenhuma virtude. Né? O homem cordial, ele é preguiçoso, ele não é muito inteligente, ele é, antes de tudo, a dimensão moral do espírito, como a gente viu, ele é desonesto. Né? Porque, veja bem, pessoal, de todas as dimensões do espírito, a mais importante é a dimensão moral. Se a gente diz que alguém não é muito inteligente ou que não é muito bonito, etc., né, isso não é uma coisa positiva, mas isso não é também decisivo, não é tão importante assim. Agora, se você ataca a dimensão moral de alguém, e você diz que essa pessoa é indigna de confiança, você mata essa pessoa em vida. Você assassina a pessoa. A dimensão moral, ela é a dimensão mais importante por conta disso. Né? E o que foi que essa ideologia da elite, né, de dizer que o povo é um povo de corruptos, o povo brasileiro é um povo de uma corrupção que vem de Portugal, etc., que é ridículo, uma grande fraude histórica, né? Não se pode falar de corrupção na Idade Média, onde você não tem a soberania popular, a noção de propriedade pública, etc., mas todo mundo acreditou nisso, nessa história, né? E, ao mesmo tempo, foi o que a elite utilizou para cooptar a classe média branca. Porque a classe média branca, em São Paulo e no Rio, havia recebido Vargas de braços abertos. Né? Havia saudado Vargas contra essa dominação elitista muito, muito pequena. Como é que a elite vai, a partir dessa ideia da corrupção, conseguir pôr a classe média branca como a sua tropa de choque, né? Porque, ao mesmo tempo em que vai se construir essa ideia de Sérgio Buarque, de que o povo brasileiro é cordial, dominado pelos afetos, ou seja, animalizado, né? Inferior e ainda, acima de tudo, ladrão, porque elege políticos corruptos, etc., etc., né? É isso, é essa pecha. Né? Se produz em São Paulo, na mesma época, a ideia, né, de que a elite é americana, empreendedora, etc., e que o neo-brasileiro, o italiano branco, etc., etc., é um outro tipo de gente, etc., etc. Né? Então, efetivamente cordial vai ser o povo, vai ser 80% do povo mestiço e negro, o que recobre o racismo, tal como ele existia antes, como Gobineau. Qual é a diferença entre Gobineau e Sérgio Buarque? Em dizer que o povo não tem nenhuma virtude, etc., etc. Só que você está construindo agora, não mais com os instrumentos do racismo dito científico, mas agora com os mecanismos da ciência culturalista, etc., né? Que vai ser depois ensinada nas escolas, que vai ser depois bombardeada pela imprensa, que já é propriedade dessa mesma elite, 24 horas por dia, há 100 anos. A gente terminou acreditando nessa bobagem, nessa mentira. Né? Mas, no fundo, o que essa mentira faz é criminalizar a soberania popular, é criminalizar o voto do mestiço, do negro e do pobre. Né? E fazer o quê? Legitimar a cultura de golpes de Estado que vai existir a partir de então. Então, toda vez que tiver um líder popular empenhado, como Vargas, como Jango, como Lula e Dilma, né, em incluir negros
pobres e mestiços, né? Vai se criar, né, vai se criar a escandalização da corrupção, né? Porque ninguém provou nada contra Getúlio, ninguém provou nada contra Lula, né? Entende? Então não precisa prova, né? Ela é construída pela escandalização da própria imprensa, dessa mesma elite, né? É um jogo para você manipular a sociedade, né? Para você retirar a inteligência das pessoas, se utilizando dessa dimensão da moralidade. E essa dimensão ela vai revestir o afeto racista, né? Não se fala mais em raça, né? Mas ela vai ser importante todas as vezes em que houver uma tentativa de inclusão dos pobres e dos negros, né? Toda vez que houver qualquer política de beneficiamento desses 80%, que não são classe média branca, nem são elite, né? Vai haver golpes de Estado, uma cultura que vai estar montada pela criminalização do voto popular, porque é um voto de alguém que é animalizado, que é inferiorizado, que é exatamente o que todo racismo produz, né? É extremamente importante a gente perceber isso, pessoal. Porque se a gente não percebe a multidimensionalidade do racismo, a gente vai ser feito de tolo, né? Entende? Porque aí o afeto racista simplesmente assume uma outra máscara, né? A máscara da moralidade, né? Então você transforma o canalha racista, né, em campeão da moralidade. A gente sabe que a classe média branca não tem nenhum problema com a corrupção, né? Inclusive apoia Bolsonaro, que desde sempre, né, é um representante miliciano, ou seja, da corrupção organizada, etc, né? Não saiu às ruas com Temer, com Aécio, nada, né? Mas quando a imprensa elitista escandaliza líderes populares, aí sai a classe média, como saiu contra Vargas, como saiu contra Jean, como saiu contra Lula e Dilma, aos milhões, etc, né? É o afeto racista, né? Que não foi criticado, que foi montado pela chamada inteligência brasileira, né? A sua máscara, uma máscara perfeita, que ela está retraduzida em moralidade, né? É extremamente importante a gente passar aqui, eu já estou meio que no final, né? Obviamente, essas coisas todas foram desenvolvidas em muito maior detalhe no livro, que eu espero que vocês leiam, né? Aqui eu posso apenas tocar rapidamente em alguns pontos, é que Bolsonaro vai ser um ponto de inflexão importante, né? Porque aqui a gente tem um outro racismo com Bolsonaro, que é o racismo popular, o racismo entre os pobres, né? Que precisa compreender, né? Porque se antes a cultura política brasileira era esse racismo mascarado em combate à corrupção, para moralizar o racismo, para maquiar o racismo, né? O racismo racial e de classe, né? Porque essa classe, né, dos marginalizados, excluídos, né, são negros, né, em sua imensa maioria, etc. A gente tem que compreender também como é que Bolsonaro foi uma explosão de racismo popular, né? A gente precisa entender aí a segmentação de classe do racismo, né? E Bolsonaro nos ajuda a que a gente possa compreender isso, né? De que modo se dá isso? Bolsonaro foi, no fundo, a união dos dois racismos, do racismo da elite da classe média branca contra os pobres, né? A figura de Moro incorporava isso, né? O juiz canalha, né? O juiz mentiroso, né? O juiz que usou a justiça, né? Para prender e tirar da eleição o maior líder popular das últimas décadas, para que não houvesse representação dos interesses populares, né? Moro e a sua participação no governo de Bolsonaro simbolizava, né, esse racismo das elites da classe média branca, e o próprio Bolsonaro, né, simbolizando o racismo popular. Como é que funciona, eu acho, o racismo popular no Brasil? Ora, nós vimos que os negros estão lá embaixo, eles estão condenados, eles foram produzidos intencionalmente como um projeto político, né, como uma classe raça a ser perseguida. Não tem nenhuma chance nunca, né? Qualquer governo que tentar ajudá-los vai ser retirado, etc, né? Isso vai implicar o quê? Como nós vimos que o reconhecimento
né? É a base de todas as relações sociais, né? Porque nós somos seres frágeis, a gente precisa do reconhecimento dos outros acerca do nosso próprio valor, né? Esse reconhecimento ele pode ser produzido de dois modos, né? O reconhecimento ele pode ser tanto universalizado, né? Existem países igualitários como a Escandinávia, a Alemanha, etc., né? Onde esse igualitarismo vai ser, e esse reconhecimento vai ser quase que universalizado a 100%. 90% das pessoas, pelo menos, né, vão ter acesso, vão ser respeitadas. Né? A polícia não pode bater em ninguém. Né? Quer dizer, o chefe da polícia cai quer dizer, se cria uma crise, o policial vai ter que responder por isso. Todas as pessoas são consideradas gente, tem dignidade, tem acesso à educação boa, né? Tem acesso à saúde e tal, tem acesso a direitos. É isso que faz com que, nessas sociedades igualitárias, o reconhecimento social seja universalizado. Em sociedades doentes, extremamente desiguais e racistas como a nossa, o reconhecimento é conseguido contra os outros, à custa dos outros, à custa do sofrimento alheio. Isso é extremamente importante, né? Daí essa importância em nós percebermos essa classe raça, esse amálgama que foi construído como uma caixa de intocáveis de pessoas que nasceram para ser perseguidas, humilhadas, etc., o tempo inteiro. Isso implica o quê? Porque isso não só faz com que a elite e a classe média branca se ache europeu, se ache superior a esse povinho, né, que é ladrão, corrupto, né, animalizado, etc., mas que também as classes intermediárias, quer dizer, o branco pobre, né, ou o mestiço, que é um pouco mais remediado, possam se sentir superior ao negro. Isso é extremamente importante, né? Porque como as pessoas, por exemplo, os brancos pobres em São Paulo e no sul do Brasil, né? Que é um Brasil muito mais branco, etc. O país são regiões montadas pelos italianos, etc., né? E diversas outras etnias, mas especialmente o italiano, com 2,2 milhões, né? Depois tem, né, São Paulo, hoje em dia, 60% das pessoas têm origem italiana, a cidade de São Paulo. Né? Então você tem aí, muitos deles, quer dizer, ascenderam à elite, ascenderam à classe média, né, branca, etc. Mas muitos deles ficaram pobres. Então você tem milhões e milhões de brancos pobres. Né? Branco pobre como Bolsonaro, como a família de Bolsonaro. Né? E o que é que esse branco pobre tem quando ele não consegue entender por que ele foi alijado? Porque ele foi alijado das chances que o seu irmão, também branco, também descendente de italianos, teve, e ele não teve. Né? Isso dá raiva, isso dá ressentimento. Mas como isso nunca é explicado no Brasil, porque nenhuma televisão, nenhum jornal, ninguém na imprensa explica como se dá o roubo da elite, de uma elite que tem evasão de impostos de 600 bilhões a cada ano, né? Uma dívida pública que é uma fraude e que rouba a economia popular, que deixa as pessoas pobres, deixa as pessoas sem futuro. Nada disso é explicado. Né? Então, essas pessoas têm raiva, têm ressentimento e não sabem por quê. Né? Porque elas são pobres, elas são trabalhadoras, disciplinadas, etc. Né? A forma do racismo vai funcionar minimamente, né, para que essas pessoas tenham uma forma de satisfação substitutiva por se sentirem superiores ao negro. Né? É isso? É exatamente isso que eu vi em várias pesquisas empíricas que eu fiz no interior de São Paulo. O branco pobre em São Paulo, muito próximo, inclusive, da cidade onde Bolsonaro nasceu, né, é o fato de que ele pode, ele não casa com negro, não vai ter namoro com negro, não vai ser amigo do negro, porque ele é melhor do que o negro. Né? Bolsonaro vai ser o elemento disso. Né? A construção do negro também, como o delinquente, etc., né? Que vai ser depois ativado também pelas igrejas evangélicas. A gente tem que sempre ter muito cuidado com as denominações evangélicas, né? Porque elas são distintas
entre si, né? E elas têm também um impacto muito positivo, né? Porque elas pegam um povo que foi, né, que não teve atenção de nada, que não teve atenção do Estado, não teve atenção da sociedade, estava ligado, estava jogado ao álcool, etc, e incute disciplina, incute ajuda mútua, etc, né? E aí, então, o cara consegue deixar o álcool, consegue deixar de ter briga em casa, etc., consegue emprego com seus irmãos, etc. Essa fase positiva, né? Mas na própria mensagem evangélica, você constrói também, para que o fiel tenha interesse em ser fiel, né? O pobre de bem, pobre honesto, né? O famoso homem de bem aí do bolsonarismo, né? Esse pobre honesto, uma construção absolutamente artificial, né? Porque aí você tem que construir o delinquente artificialmente, né? Como é que você constrói o delinquente artificialmente? Você diz que o jovem é bandido e tal, porque tem pego com uma pituca de maconha no bolso, né? E aí 20% das cadeias brasileiras são ocupadas por jovens, né? Homens que foram pegos com maconha, uma droga que hoje tem conhecida pelos seus efeitos medicinais e é descriminalizada de modo, né, em cada vez mais lugares, né? 40% das mulheres também estão na prisão por coisas ligadas à posse de maconha, né? Então você cria, né? Então aí o criminoso não é o cara, não é o banqueiro, né? Não são os amigos do Guedes que vão roubar o dinheiro com a taxa de 300% no cartão de crédito, né? Roubar o futuro de um povo inteiro através de mecanismos financeiros que as pessoas não conseguem compreender. Esse não é criminoso, né? Ele vai retirar o futuro, a chance de vida de 200 milhões, né? Mas ele vai ganhar a sua foto na capa da revista, como investidor do ano, etc, né? O criminoso vai ser criado no pobre e o negro, especialmente, né? Então, se no racismo das classes altas contra as classes baixas, o tema é a corrupção, né? falso moralismo da corrupção, como a gente muito bem sabe hoje em dia, né? Entre as classes populares, seja dos brancos pobres do Sul, seja dos mestiços e negros evangélicos contra os seus irmãos, por conta dessa necessidade de você montar uma contraposição entre o pobre honesto e o pobre delinquente, né? Passa a ser a construção dessa guerra contra o crime, guerra contra a droga, ou seja, a transformação do negro em delinquente, né? É isso que faz com que o racismo se exerça também sobre essa outra máscara, que é a máscara como ele se exerce também nos Estados Unidos, né? Quer dizer, fala-se de guerra contra as drogas, fala-se de guerra contra o crime, como se fosse uma guerra contra o crime, uma coisa indeterminada. Mas o negro já foi construído como criminoso. Então, quem morre é o jovem negro. Então, é racismo também. É o afeto racista que está por trás disso, né? Sem a gente perceber a multidimensionalidade do racismo e como o racismo pode ter novas máscaras, a gente fica passivo e sofre, né? Quer dizer, nos roubam a nossa inteligência para perceber as formas como o racismo pode se manter vivo, né? Fingindo que está morto, simplesmente porque ele usa dessas novas máscaras, todas elas baseadas nesse tema do espírito e do corpo, ou seja, da moralidade, da inteligência, etc., e da animalização dos negros e das classes marginalizadas, né? Eu vou ficar por aqui, pessoal. Tinha muito mais coisa para falar, obviamente, também nessa coisa aí da constituição do negro e do pobre como delinquentes, que tem a ver com a orientação sexual. Então você vai dizer, né, você vai perseguir os gays, etc. e tal. A mulher vai ser construída como prostituta, como vagabunda, etc. Então você vai dizer a mulher é honesta, então é contraposta à mulher desonesta, etc. Então esse ganho usa-se, manipula-se esse ganho, né, em reconhecimento, em autoestima, né, às custas dos outros, né? É o que mostra a doença de uma sociedade contaminada pelo racismo. É isso que mostra também que o racismo é uma questão de nós todos, né?
Não é uma questão de mestiço, como eu, ou de negros, etc. apenas. Não. É uma questão que nos toca a todos. Isso toca a forma das relações sociais como um todo. O racismo está em tudo. Essa é a estrutura, eu acho, do racismo. Né? É exatamente essa sua capacidade, né, de se disfarçar e de se mascarar, né, e de se exercer enquanto afeto sobre máscaras que nos enganam se a gente não consegue compreendê-lo, o que ele destrói nas pessoas. Perfeito, Gessé. Só, gente, não sai daí não, que, aliás, várias coisas dessas que o Gessé estava falando no final já são de perguntas que eu vi aqui. Então, a gente vai ter a parte de perguntas e respostas. Normalmente, isso vale quase que por outra palestra. Os comentários estão, assim, maravilhosos. As pessoas estão encantadas. Realmente, é uma leitura, né, de país absolutamente incrível, mais até só do que de país. É uma leitura de estrutura, né, até do Ocidente. E é maravilhoso. A gente consegue, com uma aula como essa, onde a gente tem um número enorme, dezenas de milhares de pessoas assistindo, a gente consegue fazer com que em pouco mais de uma hora muitas pessoas já estejam aqui onde a gente está, com assim, uma visão, se não uma visão completamente diferente de mundo, uma visão que instiga perguntas diferentes, porque a gente também é ensinado a fazer sempre as mesmas perguntas para as quais as respostas já estão prontas. Então, um dos grandes desafios, e Voltaire falava muito isso, Mário Quintana falava também, não são as respostas corretas, as perguntas agora. Primeiro é o seguinte: se existe o racismo institucional e estrutural, a esquerda está imune a esse racismo? Essa é uma ótima questão. Né? Porque, no fundo, ninguém está imune ao racismo. Né? Nós todos somos racistas. Né? Brancos, negros, mestiços, etc. Ou seja, nós todos somos submetidos, né, às avaliações que são as dominantes em uma sociedade. E a sociedade é montada segundo um princípio de classificação que é racista, como nós vimos. Né? Então, o que a gente pode ter é o esforço de ter um distanciamento em relação a esse racismo, o que é extremamente importante. Né? Então, é algo que tem que ser, isso não é natural, isso não é dado a ninguém de berço, é algo que se consegue. Não ser racista, né? Quer dizer, não ser racista é impossível, porque de alguma maneira, né, isso sempre nos toca, etc., a não ser por uma vigilância, quer dizer, constante, 24 horas, etc., né? Mas é a consciência e se distanciar disso, que a gente pode criticar essas formas de avaliação. Né? É óbvio que quanto mais a gente criticar, quanto mais a gente for consciente disso, e aí ser consciente também das máscaras, né? Porque, obviamente, as máscaras são transformadas, mas como a gente viu aí, a máscara do moralismo, a máscara do combate ao crime, etc. Ou seja, são máscaras que são bonitas, são vistosas, são roupas, né, que as pessoas gostam de usar. É uma maquiagem que embeleza o racismo, etc. Então, a gente tem que ser muito atento a isso. Né? E que só com o processo de reflexão, né, só com o processo de aprendizado, né, que a gente consegue, que é exatamente o que a gente tenta obter no ICL também, né? Restituir essa inteligência roubada, né, quer dizer, pelas forças, pelos poderes dominantes, né? Isso é um